Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje falamos sobre igualdade de gênero e valorização da mulher. O ano de 2015 é muito especial, pois há exatos 20 anos ocorria em Pequim, na China, uma importante conferência da ONU, a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, que definia uma série de diretrizes, de rumos, para que os países pudessem combater a desigualdade de gênero, o preconceito e a discriminação. Hoje falamos a respeito de como está o nosso país com relação a essa área. O Brasil teve importantes avanços no campo das leis e tem ainda desafios importantes também a serem superados. Quem conversa conosco sobre este tema, em especial sobre a Lei Maria da Penha, é uma especialista no assunto. Temos o prazer de receber novamente aqui no programa a doutora Patrícia Gores. Ela é advogada especializada em direito da família e direito da mulher e compartilha conosco a sua experiência hoje no assunto. Bom, primeiramente, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Sociedade Solidária. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Bom, para começar, antes da gente olhar para o mundo, é necessário nós fazermos o dever de casa. Quando pensamos no Brasil, que já tem um histórico, uma experiência considerável com relação à Lei Maria da Penha, uma lei que trouxe importantes avanços para o nosso país. Como especialista na área e pelo seu contato no dia a dia com ativistas, com pessoas do meio jurídico também que se relacionam com essa lei, como é que nós estamos? Ela realmente está conseguindo implantar toda aquela transformação que esperávamos? Quais são os principais avanços e desafios que nós temos quando olhamos para ela e sua implementação? Bom, sem dúvidas que a gente tem aí grandes desafios ainda pela frente, mas foi uma lei que pegou. No Brasil é interessante, tem essas leis que pegam e leis que não pegam. Essa lei foi uma lei que pegou, a população em geral sabe do que se trata quando a gente fala em Maria da Penha, mas, em compensação, o aparato de delegacias, de falta de funcionários, isso deixa a desejar e dificulta, no caso, a implementação dessa lei na prática. Então, as pessoas sabem da existência da lei, mas, na prática, existem inúmeras dificuldades que aí, no nosso dia a dia, que a gente vai vendo que não basta ter só lei, a gente precisa todo um aparato. Isso. E até a questão da informação das pessoas. De forma geral, elas sabem então que existe a Maria da Penha, mas será que elas realmente sabem de tudo que a lei oferece ou ainda há um nível de conhecimento mais superficial a respeito do assunto? As pessoas elas só têm o conhecimento de que a Lei Maria da Penha é aplicada no caso de agressão física. E é importante colocar que a Lei Maria da Penha ela também é aplicada nas agressões psicológicas, né? Nas pressões psicológicas. Então, recentemente, por exemplo, eu tive um caso de um marido que ele deixa a esposa e o filho sem dinheiro em casa. Então, ele vai trabalhar, tranca a porta de casa. Ele está agredindo fisicamente? Não. Mas psicologicamente, sim. Então, prende a esposa em casa junto com o filho, sem dinheiro, para quê? Para ter o poder. Então, mais uma vez, essa questão do machismo, né? Então, é interessante pontuar que a Lei Maria da Penha ela não é só aplicada no caso de agressão. Às vezes, o marido não encosta na mulher, mas acaba com ela. Ou a agressão psicológica, com xingamentos, colocando a mulher numa situação baixa. Olha, você não vale nada, você não tem estudo. Normalmente é para desconstruir essa mulher. E aí, realmente, ela fica tão desamparada que ela acaba até aceitando essa situação e sendo subjugada pelo marido. Ela não acredita nela Não mesma. acredita. E é interessante também colocar que essa lei não vale só para o marido, né? A Lei Maria da Penha ela é colocada no âmbito familiar, ou seja, a empregada doméstica ela pode sim entrar com qualquer pedido com relação à Maria da Penha, se, por exemplo, ela era maltratada no emprego pelo patrão. Né? Entre namorados, porque a questão da violência doméstica ocorre também no início do namoro. Porque a gente tem... Aquele namorado excessivamente ciumento, ciumento, possessivo, e a moça acha que ele vai mudar quando casar. E não muda, ele piora. Né? Então, o panorama da violência, ele se inicia com 16 anos de idade. Né? Então, é aquela moça que está namorando. É muito cedo e, em tese, com as novas gerações que tiveram mais informação, que tiveram mais conhecimento, foge daquele estereótipo, né, que geralmente as pessoas têm de que é uma mulher sem instrução, né? Ao contrário, eu peguei vários casos de mulheres que eram subjugadas pelos seus maridos e eram pessoas instruídas, com diploma
Enfim, E isso não tem regra, não tem regra. é interessante, né? Pela sua experiência, mas por que isso acontece? Como é que pessoas que, em tese, têm informações, conhecimentos, elas acabam muitas vezes, tanto por parte dos homens quanto das mulheres, caindo nesse tipo de comportamento, de ciclo de violência? Olha, eu não diria que é amor, porque amor não é isso, né? Amor é algo manso, Sublime, pacífico. sublime, divino, né? Exatamente. Eu acho que proteção ao casamento e aquela proteção até falsa, porque o casamento ele tem que ser tranquilo, né, amoroso. Proteção à família, ou seja, não vou me separar para não ter o meu filho longe do meu marido, mas eu digo o seguinte: a criança que vê o seu pai fazendo isso com a sua mãe, ele vai ser um futuro agressor. E mais, ele enxerga o pai não como herói, como um monstro. Então, mães que se sentem dessa forma, achando que vão acolher o marido e que assim vai salvar a família, não é assim que se salva a família. Às vezes, numa separação, e eu estou sendo ousada, às vezes numa separação você vai estar salvando a família. Porque se há conflito e se não há condições de melhora nesse conflito, é melhor então que se separem. Analisando esse período de implantação da lei, uma lei que pegou, Sim. quais seriam as mudanças que a gente já pode ver na sociedade decorrentes disso? O fato dessa lei ser aprovada, com todo o impacto que ela teve e depois a sua aplicação, isso fez com que os casos diminuíssem ou viessem à tona? Que tipo de mudanças provocou na sociedade brasileira? Viessem à tona. Eles não diminuíram. A cada 1 minuto e meio uma mulher é agredida no Brasil. Então são dados ainda alarmantes. Porém, o homem hoje pensa 2 vezes quando ele vai bater numa mulher, porque ele sabe que existe a lei e que ela é aplicável. E uma importante mudança que ocorreu recentemente, há 2 anos atrás, e pouco é falado na imprensa, é que hoje a Lei Maria da Penha, ela não é, apesar de ser do âmbito familiar, hoje é a obrigação nossa, do vizinho, do outro familiar que sabe da existência da violência, denunciar. Então, aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, hoje não pode mais existir. A lei coloca, inclusive, essa situação, existe um número de telefone, 180, 24 horas, que a vizinha, a amiga, a tia, a irmã pode denunciar o agressor, tá? De forma anônima, protegendo, sim, aquela que está sendo agredida. Bom, daqui a pouco a gente continua a falar mais sobre esse tema, sobre as importantes inovações que essa lei trouxe e qual é o nosso desafio para aplicá-la, para fazer com que ela de fato cumpra o seu papel de proteger meninas e mulheres. O programa Sociedade Solidária conversa hoje com a doutora Patrícia Gorsch, especialista em direito da mulher e da família. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos.